O cântico espiritual de João da Cruz é um canto de amor, como todos os grandes livros de mística, né? São cantos de amor. O canto espiritual e o canto de amor vem de Jean Baruzzi, que eu falei tanto dele na aula passada, que é um autor que fez tese de doutorado em letras sobre João da Cruz, um livro publicado em espanhol também agora sim, recente. Um livro muito caro, muito difícil de achar, mas é um dos grandes autores não eclesiásticos que trabalham em João da Cruz. E precioso, o livro dele é muito bom, né? Eu cito ele aí, São João da Cruz e o problema da experiência mística. Agora saíram outras coisas que eu estou lendo sobre experiência de Deus em João da Cruz e Teresa, que eu vou trazer para as aulas lá na frente, de um estudioso de tanto de João da Cruz como de Teresa, né? E eu falei também as obras completas em espanhol, as mais recentes que estão saindo agora, eu comprei também, não chegaram ainda para mim, mas estão chegando. Então o cântico é um canto de amor. Na minha postagem hoje eu fiz essa tripla comparação, né? Cântico espiritual, Cântico dos Cânticos e Masnavi do Rumi, para falar da busca. Todos os três falam da busca. A busca está na matriz, né? E o Cântico dos Cânticos vai falar o quê? Cânticos 1:7. 1:7. O meu não estava nem marcado, casado, eu já li tanto, marquei hoje. Que fala assim, né? A amada clama pela presença do amado e pergunta, né, e indaga: onde você pastoreia? Onde você pastoreia, meu amado? É bonito, né? Onde você está pastoreando? Que eu quero ir lá, né? Onde é que, assim como a amada do João da Cruz, ela grita pelo amado, onde é que te escondeste? E essa questão do escondimento é muito legal em João da Cruz, que vai falar dessa presença interior, né, do amado. O amado está escondido dentro da gente. E há um segmento, isso eu estava lendo hoje, alguém postou no Face de forma muito legal, dos meus amigos que mexem com mística, falou assim: há um segmento do ser humano que ele desconhece. Muito legal essa imagem. Quer dizer, há um segmento do ser humano que nós desconhecemos. E ali habita o amado. Quer dizer, o ser humano é desconhecido para si mesmo. Quer dizer, existe uma dimensão do ser humano que é desconhecida do ser humano. O Cântico dos Cânticos, 1:7. A amada clama pela presença do amado e quer saber onde que ele se pastoreia. E tem outra passagem do Cântico dos Cânticos, que é o 4:9, que eu acho mais lindo ainda de todos para a mística, quando ele fala: roubaste meu coração com um só dos teus olhares. Então a mirada é um tema muito importante para João da Cruz, porque o olhar e a fonte têm a mesma raiz. Em árabe, por exemplo, é a mesma raiz. O olho e o olho d'água, né? É a fonte. E a fonte vai ter um lugar importantíssimo na poesia de João da Cruz, né? É onde se reflete o amado, né? A famosa passagem da clara mirada de João da Cruz. Nós vamos chegar lá depois com calma, né? Então, nessa passagem do Cântico dos Cânticos, roubaste meu coração com um só dos teus olhares. E quando a dimensão do olhar, ela toca o buscador, nunca mais lhe dá sossego, nunca mais lhe dá conforto. Ele vai ser angustiado pro resto da vida, né? Quando você é tocado pelo olhar do amado, né? Por isso que o Rumi vai falar assim, né? O meu amado veio e me deu um beijo. Que seria de mim se ele me tivesse dado 7? Um dos olhares roubou o coração, um beijo também rouba o coração. Essa é a imagem, né? Beijo, olhar. Todo o itinerário do cântico é um itinerário de busca, de união.
do beijo do amado, né? Do encontro amoroso. Ele vai usar muito a imagem de pomba, de penhascos, onde as pombas se aninham, né? Nas brechas das pedras. É muito legal isso, essas imagens, né? Nas escarpas. Porque a amada de João da Cruz não tem fisionomia. É ora gente, ora pomba, não tem nome, né? Muito legal isso. Vocês vão ver você vê quem que é a amada de João da Cruz que busca o amado. É uma figura volátil, né? Às vezes é gente, às vezes é pombas, né? Ela não tem. Muito legal, né? E essa busca, esse canto de amor, está dentro de uma das dimensões, dos horizontes da mística cristã. Uma é a mística do ser, ontológica. Eckhart, por exemplo, Silésios. É a mística mais abstrata, mais assim, do ser, que os filósofos gostam muito, né? A mística... E a mística nupcial, que é de João da Cruz, Teresa, né? Que vai trabalhar muito essa noção de matrimônio espiritual, né? Então você tem esses dois caminhos da mística, né? Então a mística, o Brautmystik, mística nupcial, né? Que alimentou toda uma gama da mística cristã desde Orígenes. Por exemplo, São Bernardo de Claraval, que é outra paixão minha, né? E todos eles trabalharam o Cântico dos Cânticos. São Bernardo tem 2 volumes sobre o Cântico dos Cânticos, comentários ao Cântico. Orígenes tem o comentário ao Cântico dos Cânticos, né? E assim por diante. Tomás Merton também é da tradição da mística nupcial. Os trapistas, né? Também são dessa tradição. E, claro, os místicos espanhóis, que são místicos muito erotizados, né? Muito fortes, né? Então, o prólogo, assim como os outros prólogos, são muito bonitos, são muito... dão o toque da discussão, né? E tem o objetivo ajudar o leitor a entrar naquele mundo, né? Então, já no início aparece a grande questão, que já falamos na aula passada, que é o quê? A inefabilidade da experiência mística. É o que eu falei na aula passada, a mística trata de algo que é inefável. E mesmo assim os místicos escrevem sem parar. Imagina o João da Cruz preso, ele fez as primeiras estrofes, uma boa parte das estrofes da prisão, né? Sem ter nenhuma estética. E conseguiu resgatar uma estética da memória, não sei, né? E faz um dos mais lindos textos de mística. Preso na cadeia, né? Então, a inefabilidade. E aqui, a gente viu isso bastante na aula passada, né? Ou seja, a questão da inefabilidade, a questão da dificuldade de expressar o que você vive com palavras, daí você sacrificar a linguagem ou atormentar as palavras para que elas digam aquilo que elas não conseguem dizer. Aí eu dei exemplo do Rimbaud, né? Mas ela usa muito outros autores, fala muito também dos beatniks, né? Interessante, né? Literatura beat, ela trabalha bastante. E trabalha muito com alguns nomes como muito queridos a Thomas Merton, né? Como os literatos que o Merton trabalhou na sua dissertação, para falar um pouco essa questão da inefabilidade, né? Dificuldade de expressar adequadamente. Aqui tem um poema do Rumi, que é um poema difícil, mas muito bonito. Chama, nem tem nome o poema, mas alguns traduzem como Eu e Tu. Que no fundo é o Rumi e o Shams, que é o grande interlocutor humano
com o qual Rumi viveu experiências místicas de alta densidade, mas que no fundo pode ser também nós e o amado. E no fundo, eu não vou ler o poema, mas só pegar a ideia, né? Sentados no palácio, duas figuras, são dois seres, uma alma, tu e eu. Aí continua, vai. E lá pelas Santas diz, enlaçados no amor, sem tu nem eu, quando você está enlaçado no amor, não tem nenhum, tem nem tu nem eu, livres de palavras vãs, tu e eu. É muito bonito. Só que o Marco Lucchesi é muito bom tradutor, porque em outros lugares fala livres de palavras. Ele fala livres, né, de palavras vãs. Ou seja, todas as palavras são vãs. As únicas palavras que valem mesmo são aquelas que pululam na intimidade, na conversa de travesseiro que a gente fala. Como é que é? Pillow talk? Como é que é? Pillow talk. Isso é a palavra muito importante para a mística, essa. Você só expressa com o amado. Você não expressa na rua. São palavras. Isso é um cardenal. Coisas que os amantes dizem na cama. Que, aliás, foi título de uma tese, né? Uma das teses, né? Da Adriana de Itália, né? Ela botou o título da tese, isso, né? O título da tese. Mas então é de uma densidade essa expressão do Rumi, né? Dizendo que quando você está enlaçado no amor, sem tu nem eu, por isso que acontece muitas vezes, eu vou ter que falar isso aqui hoje, na experiência do êxtase, você perde a noção da sua identidade. De São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e nunca foi enforcado por causa disso, mas podia ter sido também, porque Al-Halaj foi enforcado por causa dessa frase, quer dizer, eu sou a verdade. Você vive tão fortemente a presença do amado que você não é mais você. Você é o amado. Então você fala, eu sou o amado. Aí termina o poema dizendo, estranha maravilha estarmos juntos. Estou no Iraque e estás no coração. Ou seja, estão em lugares distantes, né? Mas estão juntos. Né? Bom, então essa inefabilidade, ou seja, as canções do cântico espiritual foram escritas. João da Cruz é humilde como Teresa de Ávila, porque eu falei que eles são meio malamates, né? Eles não querem expressar a densidade da experiência espiritual. Aquilo que causou tanta dificuldade da minha irmã na aula passada, ela falou, não, vou para Brasília com essa dúvida, com esse problema. Eu não aceito que as pessoas não transmitam o que sentem. E os malamates não transmitem o que sentem. Transmitem para Deus, para os outros não. Você tem que ter uma margem de escondimento, né, do que você sente, inclusive porque os outros não vão entender. Então e para não provocar orgulho em você, porque você ser muito motivo de atração, você pode ficar orgulhoso, de ser orgulhoso, o egoísmo impede a experiência espiritual, né, o despojamento. Né. Então João da Cruz fala, essas canções foram escritas com algum fervor espiritual. E aí é humildade, né? Não foi escrito com inteiro, foi algum fervor de amor a Deus. As palavras apenas arranham a casca, né? Arranham a plenitude e a profusão do amor que as inspiram. Ou seja, as palavras elas não conseguem traduzir a força do amor que está na experiência. É o que eu falei na aula passada da experiência e da expressão da experiência. Ou então, como João da Cruz chama aqui, de expressões amorosas de inteligência mística. Canções não podem ser explicadas com clareza por meio de palavras. Mas ele fala, mas não podem ser explicadas com clareza, né? Daí que vão falar sempre, quer dizer, no fundo, quem nos
Lembra que eu falei na vez passada? Como é que você escreveu isso, João da Cruz? Às vezes, disse eu, às vezes Deus me soprou. Ele fala assim. Né? Às vezes Deus me soprou, às vezes disse... Quer dizer, o que eu escrevia tem algo de mim, tem algo que foi soprado por Deus. Um momento de êxtase. Não é que eu falava que ele batia na parede para voltar ao tempo. Para não ficar no êxtase. Né? Voltar ao tempo. Então ele vai falar, é o Espírito do Senhor que ajuda a nossa fraqueza. Né? E habitando em nossa alma, pede para nós, né? Com gemidos inenarráveis aquilo que nós mesmos mal podemos entender e compreender. Então é o Espírito que sopra. Né? É o Espírito que ajuda a palavra a nascer. É bem legal essa questão do Espírito. Para o diálogo interreligioso isso é fundamental. Você sai com o Espírito. Né? O Espírito ele é importante. O Espírito o Espírito é o elemento de novidade na experiência. E aqui também na experiência mística. E essas palavras que são também inspiradas pelo Espírito, isso é muito interessante, de novo, Malamate. Essa questão do Malamate está me impressionando muito. Está lá no meu livro, no Limiar do Mistério, né, ou no outro, o artigo da professora Vitória, nossa, que escreveu sobre os Malamates. Nas teias da delicadeza. É. E ele fala assim, essas semelhanças, essas analogias, essas comparações, essas figuras, devem ser lidas com simplicidade. De novo, o toque da humildade, que vai ser muito forte em Teresa de Ávila. Teresa de Ávila fala de humildade sem parar. É claro que Eckhart também vai falar muito de desapego, pobreza, né? Pobreza. Né? Você tem que ler com simplicidade do espírito de amor. Essa é a expressão dele, tá? Simplicidade do espírito de amor. Porque se você não lê o cântico ou as canções com espírito de simplicidade, você não vai entender. Você vai ver só disparate, dislate. Aí é o dislate que eu falei na aula passada também. Quer dizer, quem não lê as canções da mística com simplicidade, de espírito de amor, só consegue ver disparate. Não vai entender. Vai passar boiando no texto. Por isso que não é a leitura da mística não é uma leitura fácil. Tem que ser lida com calma, relida. Né? Uns falam que tem que ser lida 90 vezes. Né? E ao longo dos anos, você capta coisas que você não captava naquele momento existencial que você estava vivendo, né? Etc. Aí vem o texto que eu tenho que trazer aqui para vocês, que é legal. Está na página 29. Na nota de rodapé aí eu cito e eu estou trazendo o livro aqui agora. Que são os dislates, podem ser comparados com os chats, S-A-T-T, com acento circunflexo no S. Toda vez que tem um acento circunflexo no S em árabe é chá. Então é chat. Dislate é a mesma coisa que chat. Alguns alunos meus que fizeram doutorado em mística islâmica aqui, trabalharam com esse chat. O que é chat? Seriam expressões amorosas de êxtase e que vão assustar os leitores ou os ouvintes. Quando você fala Ana al-Haq, eu sou a verdade, isso é um chat. É uma expressão ousada, abusada. Quem sou eu para falar que eu sou a verdade? Né? E o místico fala. Aí ele é queimado por isso, ou crucificado, depende apedrejado. Mas aí vem o Rumi e defende, fala, não, quando você fala eu sou a verdade, isso não é arrogância, isso é humildade. Aí ele confunde os exotéricos. Os exotéricos acham que é um abuso você falar isso. Os esotéricos com essa falam, não, isso é humildade. Por quê? Porque quando você vive a experiência de união com o amado, você morre. Então você não é mais você. Então quem diz não é mais você. Então quando você fala é o amado que fala. Né?
Quando você bate lá, quem sou eu? És tu. Então entra, porque aqui não cabe dois eus. É isso. Vocês não estavam nessa, né? Para quem não estava nos meus cursos passados, né? A pessoa bate na porta, aí responde lá dentro. Pergunta, quem é? Quem bate? Sou eu. Aí lá de dentro responde, não, vai para o mundo, porque você tem que cozinhar o seu coração. Você fala eu. Aí vai, passa anos, décadas, mais ou menos igual aquele diretor do Grande Silêncio, né, que foi lá querer filmar, o responsável pela comunidade falou, volta aqui daqui 6 meses. Você não está preparado para vir filmar a comunidade. Né? Aí ele vai e volta diferente. Ele, em vez de bater na porta ou na janela, ele bate com um extremo temor, que é outra palavra técnica da mística, temor de Deus. Que não é o temor que a gente imagina, não, tá? Temor de Deus significa reverência, cuidado. Né? Então ele não bate com a ousadia do eu, ele bate com a simplicidade e o temor reverencial. O eu cozinhou na história, no processo místico, né? No processo de despojamento. Isso no budismo fala grande morte, o grande morrer. No Islã fala morrer antes de morrer. Né? Cada mística fala de um jeito. No cristianismo você fala desapego. Né? Você fala em morte também, né? Morrer para renascer, etc. Então, no fundo, o chat, ele acontece nesse momento de grande intimidade que você expressa, onde você não é mais você. Né? São ditos emitidos sob os efeitos desconcertantes do transe amoroso. Esse é o chato. São ditos estáticos. No fundo, você está tocado por Deus, tomado por Deus, então a sua fala não é sua. O grande nome da mística islâmica para isso é o Bistami. Então, quem fez mística islâmica comigo, né? Bistami é o autor, que fala a diferença interessante entre Subhan Allah, que significa glória a Deus, que seria o fiel muçulmano normal, né? Glória a Deus, glória a Deus. O Bistami falou glória a mim, Subhani. Em vez de falar glória a Deus, ele fala glória a mim, louve a mim, louve a mim. Ele estava tomado de êxtase. O amém dele já não é dele, mas é de Deus. Né? Então aquilo era visto como uma total heresia. Né? Subhani. A diferença entre o Subhan Allah, glória a Deus, e Subhani, glória a mim. Né? E a palavra-chave do Bistami, nos livros de ditos místicos dele, é Subhani. Né? Glória a mim. Né? E o Al-Halaj também, o An-al-Haq, eu sou a verdade, é um dito sob o efeito estático. Né? E São Paulo também, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, é um pouco fruto dessa dinâmica. Então isso aí é o que eu estava falando aqui da comparação entre os dislates de João da Cruz e os chat dos místicos muçulmanos. É verdade que a mística cristã é uma mística da palavra. Mística da palavra. Mas uma palavra que é consciente dos seus limites. Daí a mística apofática. Tudo que você diz sobre o mistério não é um mistério. Você vai pelo que ele não é. Isso é apofatismo. Ou mística negativa. Né? Tudo que você fala de Deus não toca a Deus. Então você tem que falar, Deus não é. Aí sim. Deus não é. Mas você fala, Deus é complicado. Se a fé é muito convicta demais, de posse do mistério, diz o Papa Francisco, tem algo de errado na fé. A fé tem que ter reservas, ou reserva escatológica, que é a reserva de Deus sobre a fala.
ou sobre a religião, ou sobre a experiência mundana, etc. Daí João da Cruz dizer que os doutores da igreja, por muito que digam, ele vai ser muito crítico dos doutores da igreja. Na aula passada, eu falei da poesia de João da Cruz, que ele critica Salamanca, onde ele estudou. Salamanca é a universidade forte, né, para João da Cruz. Aí ele usa sempre um poema que ele termina falando assim, toda ciência transcendendo. Ou seja, a Salamanca é a detentora da ciência, mas a mística transcende a ciência. Salamanca está para trás, né? Quer dizer, a minha ciência do amor está acima da ciência de Salamanca. Um pouco isso. Que é um poema lindo esse, né, do João da Cruz, toda a ciência transcendendo. Então, os doutores da igreja, por muito que digam, por mais que queiram dizer, jamais poderão acabar de explicar com palavras o que com palavras não se pode expressar ou exprimir. Prólogo. A crítica aos teólogos, aos doutores da teologia, que acham que tem poderio da posse de Deus na linguagem, fala, por mais que queiram dizer, esses doutores da igreja, jamais poderão acabar de explicar com palavras o que com palavras não se pode expressar. Prólogo. Você vê como é que quanta coisa tem no prólogo. Se a gente fosse dissecar o prólogo, tem vários temas, né? Todos de uma força muito, muito grande, né? Porém, há caminhos de acesso a Deus que transbordam da consciência comum. Aliás, o Ernesto Cardenal revira tudo isso. Fala assim, o meu jeito de lidar com Deus não segue as normas da mística. Não tem nada de purgativo, iluminativo, nítido. Não, Deus baralha tudo isso comigo. Né? É que é interessante, quer dizer, no fundo não tem um único modo de acessar o mistério. Você tem que fazer isso, depois aquilo, entende esse processo? Que a gente chama aqui na mística cristã, que vem lá de Dionísio Areopagita, né? Pseudo Dionísio Areopagita. Primeiro o purgativo, depois o... E João da Cruz mesmo mexeu no cântico A para o cântico B, organizando para seguir esse roteiro, né? Mas nem sempre esse roteiro é assim com todo mundo. Você pode ter pessoas que não seguem esse roteiro, que pulam estágios, que rapidamente acessam a experiência mais íntima de Deus sem passar por todos os processos. E há os comuns, mortais, que têm que passar por tudo isso, né? O ascetismo, né? Mas eu acho que tem pessoas muito inspiradas, pessoas muito iluminadas, ou ensolaradas, é uma expressão linda da Lia Luft, né? Fala das mulheres ensolaradas, né? Que mesmo vivendo a situação mais difícil, de dor, sofrimento, conseguem irradiar luz, né? Otimismo, né? Bonito esse... Está no livro dela, O Rio do Meio, Lia Luft. É um romance muito bonito, é um texto. Ela não faz romance, são textos, né? Certo. Então, há caminhos de acesso a Deus que transbordam da consciência comum, da consciência discursiva. Há almas que são inflamadas de Deus. E ele cita quem? Ele cita a Ana de Jesus, que é a irmãzinha carmelita que ele dedicou o cântico espiritual, que não tinha nada de academia nela. Não fez ciência da religião, nem especialização, nem mestrado, nem fez teologia escolástica, mas ela tinha o que era mais importante, que é o que ele chama de, qual é o termo que ele usa? Teologia mística, a teologia que sabe por amor. É um termo clássico da Teresa de Ávila, tá? Só que ela não fala teologia mística, ela fala mística teologia. Aliás, foi um tema forte nos meus alunos que defenderam sobre Teresa de Ávila, entender o que é mística teologia, né? Nos dicionários todos de mística é um tema importante, que no fundo é o modo de acesso ao mistério intuitivo, né? Não discursivo, né? Ele fala no final do prólogo que essa Ana de Jesus, mesmo carente de teologia escolástica, ela sabia por amor. Há aqueles que sabem por amor.
E é esse saber, essa ideia de saber saboroso, que vai falar, os místicos vão falar muito, né? O sabor, né? É esse que proporciona a intimidade, né, com Deus. E aí ele desenvolve de várias maneiras essa questão. O conhecimento humano é finito, deve adentrar-se na obscuridade para renascer como fé. O conhecimento não pode lograr essa intimidade, porque é finito. Ele apenas aproxima, alude, né? Deve, se ele quiser avançar, ele tem que entrar na obscuridade. Olha de novo a mística budista, né? O vazio, né? A noite do João da Cruz, né? O escondimento, né? O esconderijo. A gente não fala escondimento não, mas eu gosto tanto desse termo, escondimento, né? Um pouco aí. E aqui é uma coisa que eu tinha falado, não sei se com vocês, o Tolin Compson, ele faz uma reflexão linda sobre isso, citando o que são os doutores da ciência da religião e o que são os pastores diante de Jesus. Os cientistas da religião vão pela ciência das estrelas, né? Ele fala aqui, deixa eu ver, eu pegar aqui que é interessante, ele fala, os reis magos, eles vão em busca do menino com a busca intelectual, com a ciência dos astros, né? Estudo das estrelas. Os pastores não. Eles vão ao menino atraídos pela maravilha e pelo amor. Olha que coisa de diferença, página linda do Thompson, né? Quer dizer, uns vão... Isso é muito a ciência da religião, isso que me revolta na ciência da religião um pouco, né? Nossa área, né? Nós vamos trabalhar os temas mais íntimos das pessoas pelo estudo das estrelas. Mas a gente se perde para entender a maravilha da experiência que eles fazem, né? Quer dizer, você não escapa alguma coisa do outro, né? Que esse olhar mais objetivado, definido, controlado, né? Impede de você ver. Então aqui o Thompson, né, ele vai dizer essa questão, né? Os reis do Oriente estudaram os céus e as leis da natureza e tratam de ascender por meio de sua ciência para descobrir a primeira causa de tudo. Os pastores simples não. Os simples pastores vêm em resposta de vozes angelicais e buscam o menino com humildade e amor. Quando chegam no casebre, os reis magos deixam atrás todo o seu conhecimento para maravilhar-se diante do nascimento extraordinário, como os pastores fazem de maneira intuitiva. O maravilhamento dos reis é só quando encontram o menino, né? Mas toda a busca é científica, eu acho que é super legal. Eu botei só em nota de rodapé isso, né? Mas para mostrar um pouco essa, né, essa ideia do maravilhamento da experiência mística, né? Para favorecer, então, aí chama isso aqui que eu falei também, mas essa simplicidade do espírito para poder entender o cântico espiritual envolve esse estado de receptividade que tiveram os pastores. É uma palavra técnica, tá? Receptividade. Também aqui tem uma nota que eu fiz. Do Colin Thompson. Tem dois modos. A passividade não é nem um estado de inatividade, nem de completo abandono à vontade de Deus.
Mas a passividade implica renunciar a tudo aquilo que dificulta o labor de Deus na alma. Quer dizer, o que é ser receptivo? É quebrar as barreiras internas que impedem o maravilhamento. É aquilo lá que eu falei, eu acho que eu falei aqui com vocês, quando o Otávio Velho fez crítica aos alunos do Museu Nacional de Antropologia, dizendo, vocês estão tão cheios de teorias, tão preenchidos de autores, que quando vocês vão ao campo, vocês não conseguem entender o campo. Vocês não se deixam surpreender pelo campo. Vocês já acham que sabem e não se deixam interrogar. Quer dizer, estado de receptividade é um estado de abandono à experiência, né? De abertura à experiência. Né? Renunciar a tudo que dificulta o labor de Deus na alma é o que fala São João da Cruz na subida ao Monte Carmelo 2,15:2. Muitas vezes se achará a alma nesta amorosa e pacífica advertência, sem mais exercitar as potências quanto aos atos particulares, não obrando ativamente, mas só recebendo. Você não está agindo, você só está recebendo. E outras vezes terá necessidade de buscar auxílio branda e moderadamente. Em chegando, porém, a recebê-la, a alma não mais age com as potências. Na verdade, é a notícia que a ocupa e opera em seu interior, produzindo sabor e conhecimento, enquanto a alma não faz de sua parte senão permanecer recolhida nessa advertência amando a Deus. Isso é passividade. Então é um recolhimento para deixar-se habitar pela linguagem do mistério. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido, como servo fugiste, havendo-me ferido? Saí por ti clamando, e era Jair. É isso aí. Então o poema começa com um grito. Legal, né? Onde é que te escondeste? Então é o momento da ânsia de amor. Mesma petição semelhante à do Cântico dos Cânticos que nós lemos antes. Fala-se também aqui do amado oculto. Ou seja, o amado é alguém que se retrai diante do entendimento. João já se retrai diante do entendimento. João da Cruz tem um poema que fala assim: quanto mais alto se ousa, tanto menos se entende. Puxa, isso é... Quanto mais alto se ousa, tanto menos se entende. O pseudo Dionísio Areopagita também fala: quanto mais alto você avança, mais o conhecimento se encurta. Por isso que você tem a consciência de que você não sabe nada. Por exemplo, Nicolau de Cusa, né? A docta ignorância, a ignorância douta. Né? Então, quanto mais alto se ousa, tanto menos se entende. Quanto mais sábio você é, tanto mais consciência você tem do apofatismo. Fala-se de um ocultamento do amado. O amado se retrai. E aqui o exemplo é Moisés. Moisés viu o mistério pelas costas, não viu o mistério diretamente. Mas mesmo o mistério sendo oculto, ele está gravado na alma. Isso aí é muito da mística cristã, né? E não só da mística cristã. Né? O mistério está oculto, mas está gravado em cada alma. Em outro livro do João da Cruz, na Chama Viva do Amor, que é um livro lindo de João da Cruz, Chama Viva do Amor, logo no começo, Chama Viva do Amor, canção 1. Isso aqui antes de falar da Chama Viva do Amor, no prólogo da Chama Viva de Amor, o João da Cruz fala o seguinte, é interessante. Sendo
de coisas tão interiores e espirituais, a linguagem falta. Quer dizer, a linguagem falha. Com efeito, o que é espiritual excede o sensível. Olha de novo aí, excede o sensível. E com dificuldade se pode dizer algo da substância do espírito, a não ser com profunda penetração deste. Você só consegue dizer algo do espiritual se for penetrado por ele. Só que o místico, de novo, é ousado. E como é que ele fala? Canção 1 do Chama de Amor Viva. Rompe a tela desse doce encontro. No centro da alma é Deus. Tá, mas o cântico qual? O Chama de Amor Viva, que número? Então é 1:12, tá aqui. O centro da alma é Deus. Chama de Amor 1:12. O centro da alma é Deus. Isso vai estar em João da Cruz, vai estar em Ranner, vai estar em Teresa de Ávila, vai estar em Bernardo de Claraval. Todos falam: o centro da alma é Deus. Por isso que o ser humano é imagem e semelhança, né? A profunda Ibn Arabi, né? A profunda valorização do ser humano, né? Porque ele é portador da imagem não, portador da realidade de Deus, né? Fundal. Esse mistério está gravado na alma. É a mesma coisa que fala o Rilke com Jesus, né? Não quero Jesus, quero Deus. O Rilke fala assim, várias vezes. A visão cristológica de Rilke é dura. Não quero um mediador, quero Deus. Um Deus diferente, o Rilke tem um Deus diferente. Só que para a amada se aproximar de Deus, aí vi outra palavra técnica de João da Cruz e de Teresa, a amada tem que se libertar dos seus antigos hábitos ou das suas distrações. Palavra fortíssima para João da Cruz e Teresa. Distração é tudo aquilo que nos dispersa do amado. Tudo aquilo de celular, a iPad, a TV, novela, amigos, amados, né? Todos os apegos, todos. Né? Os budistas vão até mais longe. Todo e qualquer apego impede, né? Quer dizer, as distrações afastam a amada do seu objeto amoroso. Daí a necessidade de alhear-se de todas as criaturas, o que pode dar uma impressão para nós de que a mística foge do mundo, que é um equívoco. Aliás, aqui a Evelyn vai dizer uma coisa interessante no prólogo aqui, que aliás não é dela até, é de um outro autor, Pablo Dors. Ele fala o seguinte: a mística nunca será abstrata nem sonhadora, feita como alguns imaginam, de negações. A mística será violentamente prática e afirmativa. Belíssima definição. Só que quem lê superficialmente os místicos dá a entender que quanto mais você se afasta do mundo, mais próximo você está do Senhor, do mistério. Não é verdade. A questão é mais sutil. Quanto mais você percebe que as coisas estão vinculadas ao amado, mais as coisas serão valorizadas. É mais ou menos a mesma dificuldade que os muçulmanos têm com a secularização. O que é a secularização? São as coisas desligadas de Deus. O muçulmano não aceita que as coisas sejam desvinculadas de Deus ou do mistério. Qualquer visão secularizada escandaliza muçulmanos, como escandaliza afros. Há pouco, quando eu fiz um encontro reunindo todas as religiões aqui em Juiz de Fora há 4 dias, a Mãe de Santo se revoltou com o antropólogo que se definiu ateu.
Ela não é que pode ser alguém ateu. Aliás, no Grande Sertão Veredas também, quando o doutor lá daquela cidade de norte de Minas, como chama, de Araçuaí, se apresenta como ateu, o que o Tartarana faz? Estremeço. Estremeço. Como é que pode ter alguém sem Deus? Estremeço. Como é que pode haver alguém sem Deus? A mesma imagem que a Mãe de Santo fez com o Emerson Jumbelli, da Federal do Rio Grande do Sul, que se definiu e se apresentou como ateu. Aquilo ali deu um estalo nela, ela foi em cima dele até o final do encontro, falando assim, que isso, meu filho, como é que pode alguém no mundo ser ateu? Né? Porque para ela é inconcebível alguém desligado como é que chama, a expressão árabe, do Vardat al-Wujud, né? Da unicidade da existência. Né? Do real. Como é que pode ter alguém desligado disso? Né? Nós todos estamos no hálito do misericordioso. Como é que você pode falar que eu estou desligado disso? Daí a resistência dos muçulmanos à secularização. A secularização. Né? Então não é que a mística seja alheia às coisas. A mística pode ter um momento de busca onde você se concentra. Daí o João da Cruz vai falar, a Amada vai falar, não colherei as flores, não temerei as feras, né? Mas aí você fala, porra, então quer dizer que para ser místico eu tenho que recusar as flores. Não. Até você perceber que as flores estão vitalmente presentes no hálito amado. Aí você exalta de novo as flores. Uma percepção das flores ligadas ao amado. É o que eu falei com a Mônica, né? As flores que a amada recusa no início do cântico, no momento purgativo, são as flores que vão compor a grinalda do leito nupcial. Olha que interessante. Por isso que você tem que de novo ligar. Igual eu falei de Santa Teresa. Se a mística Santa Teresa recusa o corpo no texto, o autor que lê, no nosso caso, nós, quando lemos a Teresa criticando o corpo, nós temos que ter um olhar atento, porque ela não nega o corpo, ao contrário, o corpo para ela é tudo na mística, apesar dela escrever contra o corpo, entendem? Isso é a maldade do estudioso. Se você tira o corpo de Teresa, não tem mística. A mística de Teresa é toda composta pelo corpo, pela corporalidade.